Boa noite a todos. Boa noite. Possamos também elevar o nosso pensamento, agradecendo em especial a Deus pela nossa vida, por mais um dia, pela oportunidade que nos concede de aqui estarmos, sob o olhar de amor de Jesus, sob os cuidados de nossa Mãe Maria Santíssima, com todo o amparo de irmã Anastácia e sua equipe, responsáveis pelos trabalhos dessa casa, que prepararam os ambientes para esta noite, para tudo aquilo que nós necessitamos e que iremos receber nessa noite de hoje. Hoje é um dia especial, né? Como todas as últimas quintas-feiras do nosso mês, nós temos convidados especiais, irmãos que vêm de outras casas, né? Para trazerem os frutos dos seus estudos e trabalhos. Então, temos a certeza de que, além de nós, encarnados, que aqui estamos, a espiritualidade também se encontra em festa e em muito trabalho, né? Muito trabalho no bem, daqui resultam em grandes vibrações e energias que nós não fazemos nem ideia de onde irão beneficiar. Então, que seja uma noite de aprendizado, de muita alegria, de muito amor, de muito trabalho no bem, que possamos, cada um que aqui nos encontramos, receber tudo aquilo que necessitamos, aquilo que a espiritualidade assim puder nos fornecer. Então, como sempre nós pedimos que possam cantar conosco na nossa música prece e que tenhamos uma noite abençoada. Se vocês puderem cantar com a gente.
trazido muita luz ainda para os nossos trabalhos. E é com muito prazer que nós convidamos novamente, né, a Mariana para vir aqui trazer fruto dos seus estudos, do seu conhecimento. Mariana, para quem não assistiu ainda aqui com a gente, ela é palestrante, trabalhadora Centro Espírita Cristão, né, da Barra Bonita, e com certeza traz hoje para nós muitos ensinamentos, muita alegria, né, e com certeza casas aí espíritas que trabalham no bem. Nós entendemos também que uma confluência de boas vibrações, uma troca de muitas boas energias. Então que seja uma noite proveitosa para todos nós e que o seu mentor, que a nossa equipe possam te envolver para que possa trazer para nós aí muitas boas palavras. Obrigada. Opa. Pode deixar. Agora, esse trem aqui. Agora eu consigo falar melhor, porque eu ia pensar em fazer sentado, mas não ia dar. Eu gosto de ouvir a cara de todo mundo, gente, não dá. Aqui a conversa tem que ser franca com todo mundo, né? Sabe por quê? Sabe que foi o tema que eu quis trazer com vocês hoje? Jesus à mesa. Sabe por quê? Tem uma frase do Apocalipse. Lá do Evangelho do Apocalipse, lá de João, ele fala o seguinte, ó. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e vos abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele. Apocalipse lá de João, capítulo 3, versículo 30. Olha que legal. Todo mundo vê o Apocalipse como aquela coisa, é o fim do mundo, né? Mas olha que mensagem que Jesus está trazendo para nós. Que ele vai estar conosco à mesa. E quando a gente fala de mesa, né? Aí tem uma musiquinha que acho que todo mundo conhece, do senhor Reginaldo Rossi. Como é que é? Como é que começa? Garçom, aqui, nessa mesa de bar. Você cansou de escutar centenas de casos de amor. Olha o ambiente. Um ambiente informal, em que uma pessoa senta à mesa para contar o que está acontecendo com ela. Ou seja, quando a gente fala de mesa e não tem como falar, qual é o cômodo mais quente da casa? A cozinha. Aonde que a gente senta e bate um papo, um café e desabafa, igual o garçom, só que não tá no bar, tá na casa. Aonde? Na mesa, na cozinha. Aonde que a gente tem as conversas mais gostosas da vida da gente, que nos ajuda, que enfrenta, que às vezes tem conversa que é difícil. Aonde que são as reuniões lá nas empresas? Na mesa. É um ambiente em que está ali todo mundo por igual. Quando eu falo de Jesus na mesa, e aí eu faço aquela pergunta, né? Qual foi a refeição mais importante que marcou a vida de cada um? Com certeza foi aquela refeição em que a gente teve aquela conversa difícil, foi aquela refeição que nós tivemos um pedido, uma notícia, né? Vamos dar um jantar de comemoração, vamos anunciar o casamento, o noivado não é assim? É assim, porque é um ambiente mais informal em que a gente se conecta. Não pelo ambiente da formalidade, mas é de coração para coração. É onde tem amor, é onde a conversa ela se torna sincera. E Jesus mostrou muitas vezes o seu... Oi? Pode sim. Ah, me ajuda. Opa, isso me ajuda bastante, brigadão. E aí dentro da mesa nós temos despedida, nós temos reconciliações... Nós temos sentimentos que são despertados, é sempre na mesa, é no ambiente em que nós estamos olho a olho. O ideal seria, né, se todo mundo tivesse aqui uma mesa redonda, né? Aí seria gostoso, né? Olha só que coisa gostosa. E quando a gente fala de Jesus, onde que Jesus ensinava? Que vem na cabeça de todo mundo. Ah, na beirada do mar, né? Quando ele contou as parábolas, né? Mar de Lago de Nazaré. Ele pregou nas sinagogas. No monte, não tem sermão do monte? Mas
Mas a gente esquece que depois que Jesus fazia todo o seu trabalho, ele se recolhia na casa de alguém, ele sentava à mesa e conversava com as pessoas. Era na hora da refeição. A gente se esquece desse momento. E esse momento é o momento em que eu falo para a gente ter Jesus à mesa. E quantas mesas e quantas refeições? Quem tem o hábito de fazer refeição à mesa aqui? Levanta a mão. Sem televisão e sem celular. Ah, legal. Gente, porque não tem coisa mais triste no mundo. Vocês já viram em restaurante? Tudo bem que de vez em quando a gente dá até o tablet para a criança ficar meio quieta. Mas você já viu quando a família tá lá cada um no seu mundo, a porção de batata frita ali esfriando e não tem diálogo? Já viram isso? Já. É muito triste, né? Porque é o único momento que as pessoas têm de simplesmente sentar e perguntar: como é que foi o seu dia hoje? Como é que foi a sua semana? Porque às vezes a semana é corrida. Às vezes até por conta de horário, né? O casal não consegue sentar à mesa e conversar. Mas aquele momento que é um momento destinado a isso, às vezes não é bem aproveitado. E Jesus dá muito exemplo de que muitas pessoas são convertidas na mesa. Aí eu vou contar a historinha de um rapaz, de um baixotinho assim, que subiu na árvore, chamado Zaqueu. Todo mundo conhece a história do Zaqueu, né? Sim. Gente, a história do Zaqueu é tão fofinha, porque, olha só, ele era um publicano, o pessoal tinha um preconceito com ele, porque ele era cobrador de impostos. Só que por ele ser cobrador de impostos, eu falo que ele vivia num limbo. Sabe o que é um limbo? Você não pertence nem de um lado nem do outro. Esse termo limbo, né? Não sei se alguém gosta de literatura, se tem alguém que estuda língua portuguesa, mas deve ter ouvido falar do Inferno de Dante. O limbo era aquela região que, assim, de acordo com o Inferno de Dante, tá? De acordo com a literatura, era a região assim, quem eram os pagãos? Não era batizado, então não podia ir para o céu, mas também não fez mal, não podia ir para a igreja, não podia ir para o inferno. Então ficava naquela região, naquele limbo. O Zaqueu ficava nesse limbo, porque muitas vezes a gente fica nesse limbo. Você não pertence nem de um lado nem do outro. Sabe aquele momento de transição? Você não está nem cá e nem lá. Você não pertence nem a um grupo, nem a esse grupo, nem a esse, naquele. Às vezes a gente passa por uns limbos de pensamento também. Eu sou isso, eu sou aquilo. É por esse momento de transição. Aí quando o neném, eu gosto daquela fase neném. Sabe aquela fase neném do nenê? Nem anda, nem gatinho. Que você nem sai do lugar, porque você nem sai de casa, porque você nem anda nem gatinho, você fica atrás da criança, você põe no colo a criança, quer ir pro chão, mas você vai pro chão, não sabe andar. Esse é um limbo. É uma situação. O Zaqueu vivia nisso daí. Por quê? Ele era judeu, ele seguia. Tudo bem que quando ele fala que vai restituir, ele fala: se eu prejudiquei alguém, eu faço até o quadro. Tudo a gente podia. Tá? Mas é interessante, ele ouviu falar sobre Jesus, então ele foi até a árvore de Jesus. Eu gosto tanto de Jesus. Jesus, ele pega, só dá aquela olhadinha assim, fala assim: Zaqueu, prepara a tua casa, eu vou dormir lá. Aí ele pega, ele desce todo contente e vai, prepara toda a casa. E os judeus o via ele como um publicano, cobrador de imposto. E o que Jesus viu? A alma. Viu o espírito de um curioso, de alguém que gostaria que talvez levar uma palavra de consolo, porque era isso que Jesus conseguia enxergar nas pessoas. Ele ia além do título, ele ia além da aparência, ele via a intenção da alma da gente. Aí ele fala assim: vou jantar no chá, ele vai lá, prepara, ele vai. E na mesa, na conversa da mesa, é que ele tem aquela transformação, que acredita em Jesus, que depois ele se modifica completamente. De acordo com a lei da época, se eu prejudiquei, eu tinha que restituir o dobro. Ele falou o quádruplo. E Jesus fala: nossa, que maravilha. Porque dali saiu um novo trabalhador. Um trabalhador do bem, que se transformou. Então, às vezes, é na simplicidade, porque Jesus não empunha nada para ninguém. Às vezes a gente consegue conversar com as pessoas. Olha o que Jesus nos ensina.
Não às vezes no meio da formalidade, mas aquela conversa com jeitinho, é chegar no cantinho, é perguntar, tá bom, tá tudo bem com você? O que você tem? Ouvir. E às vezes é uma porta de entrada que a gente pode oferecer como trabalhadores de Jesus, porque todos nós somos. Todo mundo fala que médium é só aquele que fica na psicofonia. Mentira. Médium é aquele que fica na porta recebendo, médium é aquele que coloca a aguinha, médium é aquele que fala aqui na frente, médium é o que vai na reunião, médium é aquele que leva comida, porque somos todos intermediários dos bons espíritos, porque é através deles que nós conseguimos ter boas ações aqui na Terra. Então todos nós somos médiums. Nesse sentido, trabalhadores do bem, intermediários de Deus, por que não? Só que cada um na sua função, no seu trabalho. Eu brinco que o mercado de trabalho está vazio, tem trabalho para todo mundo. Não falta para ninguém, é só você ir aonde você tem mais aptidão, trabalhar com propósito. Propósito é uma palavra que muitas vezes a gente interpreta mal. Porque o propósito é a motivação que faz com que eu me levante e execute aquele trabalho. Não importa se está chovendo, não importa se está frio, não importa se vai ter gente, não tem importância. Qual é o propósito? É executar aquela tarefa. Se eu tenho amor e carinho, você pode ter certeza que tem uma leva de espíritos ali com a gente. Porque espíritos, eles têm compromisso, sabe com o quê? Com a lei de justiça, amor e caridade. Onde tem justiça, amor e caridade, tem bons espíritos ali comprometidos com a gente, junto conosco. Então, os espíritos estão sempre aí. O Kardec, ele falava, ó, tá aí pululando, ó, princípio da universalidade dos espíritos. Então, eles não ficam presos aqui. Às vezes a gente brinca, né? Às vezes tem gente que fala, não, os espíritos ficam na casa. São tudo balão de A10L que fica aqui, se ele sai da casa, ele puxa a corda. Não é assim. Eles, ó, estão por aí. É a nossa conexão aqui. E Jesus nos ensinou. Sabe quando ele fala, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei? É aí. Só que às vezes a gente acha que é Jesus. Não, é o nosso amigo, é o nosso companheiro que está dando boas inspirações. E muitas vezes nessas conversas informais da mesa, nós recebemos cada inspiração que a gente não sabe de onde que a gente tira. Já tiveram aquela conversa que fala, meu Deus, não sei de onde que eu tirei essa informação? Já tiveram? Mas inspiração, pode ter certeza que eles foram tudo médicos. Aí, tem uma outra situação, que nesse caso de Jesus, ele acolheu antes de julgar. Essa é a palavra-chave. Olha quantas palavrinhas, né? Acolhimento, propósito, mediunidade, mas no sentido em que somos intermediários dos bons espíritos. Jesus acolhe aquela pessoa que muitas vezes ele deve ter enxergado na alma, no espírito de Zaqueu, às vezes aquela ansiedade de querer sair desse limbo. E muitas vezes somos atendidos também. Quando a gente faz alguma transição, pode reparar que tem sempre alguém que vai pegar a gente na mão e vai falar assim, ó, vem cá que eu te ensino, vem cá, ó, tá aqui no grupo, você tá precisando de alguma coisa, vem alguém. É maravilhoso isso. É maravilhoso. Isso é maravilhoso. Essa é a grandeza que os espíritos, que a doutrina espírita traz pra gente. O acolhimento de Jesus. Então ele não via a fachada, ele não via títulos, ele via a alma. E essa é uma lição pra gente aprender com a postura de Jesus com relação a Deus. Vou falar um dilema, né? Muitas vezes, trazer um dilema aqui. Esse dilema é do refrigerante do tio. Todo mundo tem aquele tio ou aquela tia que tá lá. Você vai fazer a visita, sabe o que ela tem? Aquele guaranazinho. Qual que é o guaraná regional daqui? Lá na Barra é 15 de Jaú aqui. Qual que tem guaraná regional aqui? 15 também. Aqui é 15 também? Tem Cotuba, Itubaína. Não tem? Todo mundo tem um tio, uma tia. Que tem aquele guaraná de 600 que fica fazendo aniversário na geladeira, esperando a visita.
Todo mundo ri porque todo mundo tem. Aí você vai lá, você fala, aí ela não vê a hora de fazer, né? Ô filho, toma um guaranazinho aqui. Aí a gente fala, mas eu não tomo refrigerante. Alguém tem coragem? E aí? Você toma ou não toma o guaraná do tio? Toma, né? Porque às vezes aquela pessoa está esperando. Ah, mas eu tenho diabetes. Ah, toma metformina e depois passa. Não tem problema. Meio copo não dá problema nenhum. Ah, mas eu não tomo. Toma, gente. Sabe por que eu trago esse dilema? Porque muitas vezes nós perdemos a oportunidade de sentar ali e bater o papo e muitas vezes pode ser o último, a gente não sabe. Estar presente com as pessoas é importante, no momento em que a gente está tendo a oportunidade. É a história de Jesus com Marta e Maria. Por isso que eu trouxe o dilema do refrigerante do tio ou da tia. Todo mundo tem. É gostoso, né? Oi? O da avó. Do bolo da avó. E o bolinho que faz, né? Aquele bolinho matar a fome. A pessoa, eu tô de regime. Ah, não vai engordar. Aquele bolinho não engorda, bolinho de amor não engorda. Bolinho de amor não engorda não, gente. Pode comer. Imagina, só enche a gente de alegria. Você pode ter certeza. Marta e Maria foi a mesma situação, essa situação. Jesus vai à casa dele, né, de Lázaro. Lázaro não estava nessa situação, só estava Jesus sentado na sala. A Maria sentada no chão, escutando. E a Marta pra lá e pra cá, tá arrumando as coisas. Parece a gente em festa, né? Já viu o horário quando dá festa? A gente senta pra aproveitar a festa ou fica servindo todo mundo, arrumando serviço? Ai, meu Deus, eu tô vendo assim, não, a gente assim. É, porque a gente faz. A Marta, aí de repente a Marta fala, mestre, fala pra Maria me ajudar aqui. Mestre, olha, e fala assim, olha. Ele cata assim, Maria escolheu a boa parte, que não será lhe tirada. Ou seja, ela aproveitou a oportunidade da visita dali. Por quê? Porque quando seria a próxima oportunidade que ela ia poder sentar com o mestre e conversar? É o refrigerante do tio. Qual é a próxima oportunidade que a gente ia ter? E de estar de verdade com as pessoas. Tudo bem, é gostoso receber as pessoas, é uma delícia. É gostoso fazer a visita? É. Mas, gente, desliga o celular. O celular é só para bater a foto, registrar e acabou. Desliga. Esquece jogo, esquece... Por quê? Porque o estar com as pessoas, e você pode reparar, nós estamos carentes de estar com as pessoas. As redes sociais mostram uma realidade que é fake. É falso. Porque alguém acorda ramelento, nerocento, com cabelo desse tamanho e bate uma foto pelo Instagram. Ninguém faz isso. Quando que a gente põe uma foto no Instagram? Ah, quando tá bonito, tá arrumado, tá chique. Aí você vê aquela foto de aniversário, a família pode até não se bicar, mas no aniversário tá tudo assim. Muita foto que ali, a foto é um registro. É só um registro do momento. E é engraçado, quando a gente fala de foto, eu gosto de brincar muito com a fotografia do tempo. E como que a fotografia do tempo traz pra gente o quanto que é importante a gente compreender as mudanças. Já viram foto de 10 anos atrás? Com certeza. A pessoa é a mesma. Mas ela não é a mesma, só que a atual ela não é a mesma. É a mesma pessoa, mas ela muda. Eu gostei muito dessa frase de Heráclito. Ninguém entra no mesmo rio 2 vezes. Porque ou a margem muda, ou a água muda, ou nós mudamos. Sempre tem uma mudança. É lei do progresso, é lei para todo mundo. E é interessante que muitas vezes, trazendo esses ganchos, quando a gente vai estudando doutrina, quem já leu o livro Céu e Inferno, vai na segunda parte, tem um monte lá de depoimento dos espíritos. E tem a parte dos espíritos que estão em sofrimento, espíritos suicidas. A impressão que dá, quando a gente lê, que eles ainda continuam lá até hoje. É um registro, aquilo é uma fotografia, aquele depoimento é uma fotografia que aconteceu lá em 1800 bolinha.
Nós estamos em 2026. Aquele espírito não continua na mesma situação, viu, gente? Então, às vezes, a gente precisa ler e entender que muitas vezes aquele relato, e relatos de outros livros espíritas, a gente fala, nossa, olha só que sofrimento, mas já passou. Porque a lei de progresso é para todo mundo. É que às vezes a gente fica com uma foto, aquele registro é uma foto. Isso ensina a gente a educar a nossa mente, para que a gente reflita, fala, nossa, olha o registro que Kardec fez na situação, nesse momento que o espírito estava passando, porque ele realmente, dentro de suas pesquisas, ele relatava. Mas a gente aprende lá no Livro dos Espíritos, existe a lei do progresso. E a lei do progresso fala para nós o quê? Que todo mundo muda, que todo mundo evolui, mesmo que demore um pouquinho, mas é uma lei. Então muitos daqueles espíritos não estão mais em estado de sofrimento. Tanto que eu estou esperando lançar o Sem Inferno 2. Estou esperando tudo o depoimento das histórias, mas ninguém volta para contar. Não tem. Eu queria muito que voltasse para contar, mas não tem. Estou esperando. Mas é muito interessante a gente saber essa continuidade da vida. É isso que a doutrina traz pra gente. Então, quando a gente acha, fala assim, ai, nada muda. Não muda. Às vezes a gente não está tendo o olho de ver e os ouvidos de ouvir. Esse é o convite. Aproveite o momento, aproveite a situação. Porque daqui 20, 30 anos a gente não sabe se vai se reunir. Da mesma forma, quando a gente reúne grupo de amigos, estava conversando com o Marcos Solange, de 10, 20 anos atrás, a gente vai ficar preso aos colegas que estavam 20 anos atrás, mas a gente esquece que eles tiveram uma história e também tive uma história. Já se sentiram nessa situação? É a mesma situação da pessoa que muda de cidade. Ela vai, ela volta, ela acha que quando volta vai encontrar com aquela memória fotográfica. Por isso que eu falo, é fotografia do tempo, é memória fotográfica do tempo. A gente acha que vai encontrar tudo igual, mas não, quem ficou também mudou. Quem partiu também viveu e mudou. Isso é mudança. Faz parte. E a hora que a gente entende, começa a entender esse olhar, a gente consegue entender ciclos da vida da gente. Que alguns se iniciam e outros se encerram. Quando a gente consegue encerrar um ciclo compreendendo, aí a gente não precisa passar de novo para reaprender. Aí está a lógica da reencarnação. Muitas vezes a gente não consegue entender numa vida, mas vai entender em próximas. Essa é a lógica da reencarnação. Reencarnação não é punição. É uma forma diferente para a gente tentar encerrar um ciclo que ficou muitas vezes iniciado lá atrás e a gente não conseguiu terminar. Mas a hora que consegue, está tudo em paz. Essa é a paz, essa é a lógica da reencarnação. Olha que bonito, né? E tudo isso porque a gente aproveita os momentos. E é sempre numa mesa. Sempre numa mesa. Pode reparar, é sempre numa mesa. Tem outra história também, que eu gosto muito de Jesus no caminho de Emaús. Estavam os dois discípulos andando, e aí eles começam a conversar com Jesus. Só que eles não reconhecem Jesus, e Jesus falando coisas maravilhosas, dando palestra para eles, né? Particular, ele morto. Mas o que vocês estão tristes? Você não está vendo o que aconteceu? Não, mas vocês estão falando de mim? Só que eu não ia falar isso, né? E ele dá uma palestra pro pessoal. Eles não reconheceram porque a mente deles não estava preparada naquele momento para entender as falas de Jesus. Sabe a hora que eles conseguiram compreender as falas de Jesus? A hora que ele vai sentar, porque ele vai partir, ele vai embora, eles falam, não, é perigoso você viajar sozinho. Mas Jesus já estava no mundo espiritual, né? Aí ele falou, não, tudo bem, eu entro com vocês. A hora que ele partiu o pão, eles perceberam Jesus. Num simples gesto. Engraçado. Eu tenho uma prima, a gente pode até esquecer o que a gente faz para os outros, mas quem recebe o amor, o carinho, nunca esquece. Quando a gente é ajudado, a gente nunca esquece. Eu tenho uma prima, ela falou assim, Mariana, eu nunca esqueço no dia. Ela tem um temperamento explosivo. Sabe aquela pessoa que tem temperamento explosivo? E ela caiu da bicicleta, ficou brava, começou a socar a bicicleta, chutar a bicicleta. E eu olhei pra ela e eu falei assim, vem cá. Eu só dei um abraço. Até ela acalmar. Você tá bem? Tô. Passou.
Gente, tinha 15, 16 anos, ela tinha 7, 8, coisa assim. Ela falou, Mariana, eu nunca esqueço daquele dia que você me abraçou. Eu já todos parei entrar lá. Gente, é muito gostoso isso. A gente esquece do que a gente faz, mas quem recebe nunca esquece. Às vezes é um gesto, é o partir o pão. Porque talvez se eu falasse ali naquela hora, desse uma palestrinha, eu falo, você não pode, não é assim. Ela não ia estar pronta para ouvir. É o mesmo que acontece quando as pessoas chegam muitas vezes e você tenta conversar de um jeito, ela não vai te ouvir. Às vezes a gente tem que deixar ela falar e aos pouquinhos a gente vai acalentando. Existem muitas portas de entrada para a gente conhecer a grandeza de Jesus, mas às vezes, não é falando de Jesus diretamente, porque a porta às vezes está fechada, então a gente vai conversando, entendendo. Sabe uma porta de entrada que eu gosto muito para entender a doutrina? Eu sei que é um pouco polêmico, mas eu procuro visualizar de um jeito diferente. Sabe romance espírita? Às vezes é muita porta de entrada para a pessoa entender, porque às vezes a pessoa ela não está com a condição ali de falar assim, mas o ideal é ler o Evangelho segundo o Espiritismo, mas às vezes ela, pelo que ela está passando, e aí eu falo, médium também é aquele que fica na biblioteca, porque aquele que está na biblioteca escutando a pessoa fala assim, olha, lê essa história do Espírito aqui, aí a pessoa lê, aí ela vem fazer uma pergunta, mas como é que o Espírito faz isso? Aí você vai para Kardec. Entende como existem várias portinhas de entrada que a gente consegue trazer? Às vezes ela não está pronta ali naquele momento, fala, não, de acordo com o livro dos Espíritos. Às vezes a pessoa está em estado de sofrimento para tentar explicar a situação dela, não é o momento. Então são portinhas de entrada. E Jesus nessa hora ele mostra que às vezes partir o pão que faz que a pessoa desperte, são várias formas que a gente tem de acolher as pessoas. E não muitas vezes, não é de uma forma direta, mas da forma indireta. Tem sempre jeitinho para tudo. Sempre jeito. Eu acho que Jesus era mineiro. Eu acho que Jesus era... Mas essa é uma historinha muito boa, porque aí os discípulos reconhecem e contam a história, porque essa história está contada no Evangelho. Só é Mateus que conta essa história do caminho de Emaús. Faz parte dos 40 dias, que é a parte mais importante de Jesus. Todo mundo fala, o trabalho mais importante de Jesus é os 3 anos. Não é. É depois que ele desencarna, e aí ele se revela para os espíritos, para os discípulos. Porque aí os discípulos falam assim, nossa, é isso que você quer dizer sobre vida eterna? Olha que, você estava crucificado lá, ninguém podia chegar perto, ninguém sobrevive, é a morte mais torturosa, terrível que tinha para a época, e até hoje. Né? Mas, de repente ele aparece. Eu falo, Tomé, aqui, toca. Gente, de duas umas, ou você crê ou você enlouquece. Eles creram, eles entenderam o recado. Tanto que eles continuaram pregando o Evangelho, e se nós temos os registros até hoje, é graças a esse trabalho. Então, parece que não, mas esses 40 dias que eu falo tão lindo também, que as pessoas esquecem da importância desses 40 dias. Mas é aí que ele testifica, é aí que ele fala assim, venci o mundo. É aí que eu venci o mundo faz total sentido. O mundo material. É interessante. Pensando mesmo, gente, a gente vai pensando, a cabeça vai, né? Quando a gente fala que vai fazer esse pensamento, Jesus falou para os discípulos, né? Tem muitas coisas que eu poderia dizer, mas vocês não iriam suportar. Imagina ele tentar explicar o mundo espiritual para o pessoal daquela... Eles não iam entender. Aí vem o Kardec, ele conta um pouco do mundo espiritual. Vocês acham que ele sabe de tudo? Tem muito mundo espiritual ainda pra gente descobrir, né? Por isso que eu falo, quando o Leon Denis fala que o espiritismo não é o futuro da... o espiritismo não é o futuro... É o futuro das religiões. Ela não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. Obrigada. Quando ele fala isso, é que a doutrina espírita, a casa espírita, através aqui, é o portal de entrada para eu compreender como é que funciona o mundo espiritual. Começa aqui. Então não tem como fugir daqui.
Casa espírita vai acabar? Nunca, nunca e nunca. Porque ela é a porta da entrada para a gente ir e voltar quantas vezes for necessário, que Kardec trouxe essa base. Mas ele não conseguiu trazer tudo. Ele não consegue trazer tudo. Com certeza tem muito mais para ser descoberto. A hora que a gente entender bem mais ou menos como é que funciona, aí lá na frente o pessoal vai revelar um pouquinho mais de como é que funciona esse mundo espiritual. Porque ele é fantástico. Tem muita coisa que não dá para saber. E se a gente pensar, enlouquece. É ou não é? Já pensaram nisso? Ou é só doidinha aqui? Mas é muito gostoso. Porque a gente vai juntando, é como se tudo fosse um grande quebra-cabeça e a gente vai juntando as peças. Só voltando no Dante de Alighieri, alguém conhece o Inferno? Eu acabei de falar do Inferno de Dante, né? Tem um trecho lá que a pessoa quando vai entrar no inferno, Dante vai entrar no inferno, ele tem assim, tem uma mensagem assim: deixai a esperança que ó vós que entrais. Tá escrito no portão, ou seja, daqui para frente só para trás. É isso que ele quis dizer. A casa espírita é esse portal de entrada para o mundo espiritual. Pra gente compreender. Não é para o inferno não, gente, é só, tá? É só uma alegoria, é só uma analogia aqui. Mas a casa espírita, ele é a porta de entrada para eu entender como que o mundo espiritual funciona. Como que ele pode, como é que a gente pode atuar junto com os espíritos. Por isso que a gente fala, os espíritos eles atuam em compromisso com a lei de justiça, amor e caridade. Então, onde tem essa lei, onde a pessoa encarnada está com esse propósito nessa lei, seja onde estiver, trabalhando aonde tiver que trabalhar, os bons espíritos estão lá para nos auxiliar. Por isso que eles não têm barreira, estão tudo por aí. Agora, se eu não sou uma pessoa comprometida, os espíritos comprometidos falam com licença, eu vou com uma pessoa mais comprometida e você fica os que estão com a afinidade sua. É assim que funciona. Simples assim. Aí de quem que é a responsabilidade de estar com comprometimento? Não é dos espíritos. Aí vem a nossa responsabilidade. Essa é a parte mais difícil. Aí é ter consciência de si mesmo. E onde que a gente procura Jesus normalmente? E aí? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tempo. Oi? Na dor. Na dor. Um sentimento de dor. A gente pode procurar Jesus ali. Porque é Ele que a gente recorre mesmo. Vinde a mim dos aflitos e eu vos aliviarei. A dor. Mas só na dor? Na gratidão também. Na gratidão. Na gratidão. Obrigada, Jesus. Já agradeceram hoje por estarem aqui? Com as pessoas que a gente ama? Gente, não é fácil a despedida. A despedida, ela não é fácil. A despedida, ela dói, ela machuca. Porque a gente sente saudade. Aliás, é legal, né? Porque saudade é a única... Esse sentimento, essa palavra saudade só existe na língua portuguesa. O mundo inteiro não consegue expressar esse sentimento que nós chamamos de saudade. Antigamente se chamava banzo, melancolia. E nós chamamos de saudade. Esse sentimento é um sentimento que faz com que a gente se ligue com as pessoas que a gente ama muito. Mas que se a gente deixar ele dominar a gente, ele nos corrói por dentro. Aí a gente procura Jesus, a gente procura os bons espíritos, a gente procura os consolos. Aí vem a doutrina consoladora, que é falar assim, não, a pessoa aqui, ela não foi embora. Ela só passou numa ponte. Vou contar essa historinha da ponte. Minha filha, quando tinha 3 anos de idade, papo na mesa, na cozinha. Ela virou pra mim, 3 anos de idade. Eu falei, eu não tava conversando com ela, tava conversando com o espírito dela, tá? Ela chegou pra mim e falou assim, mãe, quando você ficar velhinha, você vai morrer. Eu falei, vou. Eu nunca menti. A morte faz parte da vida, a gente não pode mentir. Eu vou. Ela catou, olhou pra mim, se você morrer, eu vou me matar. Aí eu, falei, não vai. Aí eu expliquei pra ela o que é a morte. A morte é uma ponte, tá escrito o meu nome.
A hora que essa ponte com o meu nome estiver escrito, só eu posso passar nela. Então eu tenho um abismo aqui e tenho um abismo de lá. O abismo de cá é o mundo material, é o mundo de lá é o mundo espiritual. A ponte vai abrir com o meu nome, só eu posso passar, você não pode passar. Porque abriu pra mim. Acabou. E eu vou ter que passar essa ponte. Aí ela falou assim, mas se você passar, eu vou me jogar, eu vou me matar. Eu parei, eu olhei e falei assim, não, você não vai se matar, porque a ponte não abriu pra você. Se você se matar, você vai cair lá no buraco, porque a ponte não abriu, você vai cair lá no embaixo, nesse precipício. Ela, mas Deus manda os bombeiros pra me salvar. Eu falei, como que eu saio dessa, né? Eu falei, nessa hora tem espírito pra tudo, viu, gente? Aí eu falei assim, não vai. Eu falei, vai. Eu falei, vai porque Deus não abandona ninguém. E é verdade. Mesmo que a gente vá cair no precipício, Deus manda os bombeiros sim. Só que demora. E o tempo que a gente fica lá sozinha, no escuro, chorando, o tempo vai passar e você não vai ser resgatado a hora que você quer. Ela parou, eu falei, não compensa. Eu falei, não compensa. Fica aqui, vai ter gente que você ama. 3 anos de idade, gente. Eu falei, não estava conversando com ela, estava conversando com o espírito dela. Porque 3 anos de idade, uma criança fazer isso, pelo amor de Deus, gente. Mas é muito engraçado. E aí eu usei essa alegoria da ponte, porque realmente é isso. E aí tem hora que a ponte abre de lá pra cá e a gente vem e volta pra cá também. A morte é isso, morte e vida é isso. Essa ponte que abre com o nosso nome. A doutrina permite que a gente explique isso. Hoje ela nem lembra se tem 7 anos, nem lembra. Não, tá com 10, ô louco. Tá com 10. Nem lembra do papo. Mas vamos lá. Então, onde a gente procura Jesus? A gente procura muitas vezes nos templos, nos lugares, mas Jesus está dentro de nós, gente. Quando a gente fala, é na dor, é na gratidão, é numa conversa, é onde tem união, onde tem amizade, onde tem bênção, onde tem agradecimento, na hora da refeição, antes de dormir. Jesus está conosco. Jesus nunca foi. Jesus vai voltar, não vai voltar. Quem nunca foi, não volta. Ele só não está aqui de corpo físico. Mas que bom que ele não está de corpo físico. Porque quando ele está em espírito, ele pode atender mais gente ao mesmo tempo. Se ele tivesse físico, aí ia ser meio problema chegar perto dele. Então ele está aqui, então é mais fácil. Ele, no mundo espiritual, é mais fácil dele chegar. E aí ele manda também os seus emissários, os seus mensageiros, que já entenderam também as leis divinas e está ali do nosso lado, que é o nosso anjo da guarda. Nossos mentores, nossos guias. Então, tem muita gente legal do nosso lado. É ali que a gente procura Jesus. Jesus está sempre conosco. Outro momento importante, que esse eu deixei por último, mas não menos importante, porque ele é muito simbólico. Quando que Jesus se junta pela última vez com seus discípulos? Na mesa, a última ceia. Gente, essa última ceia, ele é um momento que realmente ele... não sei se alguém gosta de fazer o estudo literal da Bíblia, mas muita gente lembra da Páscoa, lembra dos filmes que passa Jesus sendo crucificado. Todo mundo lembra da Páscoa, isso daí. Mas esquece o Jesus na cruz. A Páscoa é realmente aquela última ceia de Jesus, que é ali que ele se despede dos seus discípulos. É ali que ele lava os pés para ensinar a humildade. É ali que ele dá um 4º mandamento. A 4ª forma de amor. A primeira que a gente aprendeu, o que é? Amar a Deus sobre todas as coisas. Depois eu tenho que amar o próximo como a ti mesmo. Ainda bem que ele não falou ama a ti mesmo como você ama o próximo. Senão a gente não se amar nunca. Ele me inverteu, não foi à toa. Mas olha só, o que é esse amar ao próximo? Da mesma forma que eu reconheço que eu tenho as minhas imperfeições, eu tenho as minhas limitações, eu tenho até os meus esquecimentos, às vezes até colocou gente em apuro, às vezes a gente até esquece, não olha direito os horários,
Às vezes a gente tem as nossas falhas. Da mesma forma que eu gostaria que entendesse as minhas limitações, as minhas falhas, e eu peço isso, eu vou ter mais paciência com o outro. Isso é amar o próximo como a ti mesmo. Então, quando eu me reconheço nas minhas imperfeições, eu vou ver a imperfeição do outro não como um defeito, mas como uma limitação. De que eu não posso cobrar, que eu posso ter mais paciência, um exercício de mais paciência, um exercício para entender o que é tolerância, de se colocar no lugar do outro. Então é amar o próximo como a ti mesmo. Porque amar quem a gente ama é fácil. Amar quem a gente ama é muito fácil. Mas amar aquele que tem divergências, muitas vezes até de ideias, é difícil. Às vezes uma vida que muitas vezes não se compactua a vida, às vezes a gente não concorda, e tudo bem. Divergir não quer dizer desrespeitar. Essa é uma diferença muito grande. Eu pensar diferente não significa que eu tenha falta de respeito. Discordar não é desrespeitar. Não é desrespeitar. Mas é um direito que a gente tem. Só que eu não tenho o direito de julgar o outro a minha régua, que é o que muitas vezes acontece. Mas nós temos as nossas réguas e a gente tenta medir o outro com a nossa régua. Só que a nossa régua é nossa. É que nem dor. Tem dor, mas tem gente que dói mais, dói menos? Não tem. Se eu fizer um experimento bizarro aqui, fala, vamos pôr a mãozinha, todo mundo aqui, eu vou dar uma martelada com a mesma intensidade na mão de todo mundo. Tem gente que vai chorar, tem gente que vai sentir dor, tem gente que vai falar não foi nada. Não tem aparelho chamado dorzômetro. A gente adora competidor. Ah, mas eu tô assim, mas doeu isso, mas doeu aquilo. Não foi. A gente gosta, tem gente que gosta. Não tem. Eu posso medir a minha dor com a minha dor. Porque eu sei o que eu senti, então eu posso medir. Mas a minha dor... Então a gente não pode medir, usar a nossa régua para medir o outro. Às vezes o que é bom para a minha vida não é bom para a vida do outro. Às vezes a minha realidade não condiz com a realidade do outro. Posso discordar. Posso falar, não, isso aqui não é o caminho que eu quero escolher para mim. Tá tudo bem. Mas eu não tenho direito de desrespeitar. Isso é diferente. E na última ceia... ele falando dessa quarta forma de amor, que é, então, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, e amem uns aos outros como eu vos amei. Esse é mais difícil, porque aí eu tenho que entender o que é esse amor espiritual. Quando os seus discípulos entenderam esse amor espiritual, olha que interessante, eles começaram a fazer todos os milagres, as curas, o amparo que Jesus fazia com eles em vida. Eles realmente, pode ver, Pedro começou a curar realmente depois que teve a passagem também que é maravilhosa, que é também lá nos 40 dias, que Pedro negou Jesus Cristo 3 vezes lá, né? Isso aí. Mas todo mundo esquece que Jesus aparece para Pedro e pergunta se tu me amas 3 vezes. E ele fala, eu te amo. E ele fala, apacenta minhas ovelhas. E a partir daí, olha que forma mais linda desse amigo, falei, eu te perdoei sem humilhar, sem se sentir constrangido. E a partir daí ele ganhar a força que ele quer, a força que precisa para executar um trabalho que não foi fácil. Até a sombra de Pedro curava. Engraçado, né? Olha só, quando o Espírito tem compromisso com a lei de justiça, amor e caridade, olha que interessante. Pedro curou com os passos. Não é que ele falou, passa na minha sombra que eu vou te curar, não é isso. O magnetismo dele, agora vamos explicar, né, de acordo com a doutrina, né, ele tinha um poder magnético muito grande. A fé da pessoa que acreditava, que também foi a mesma coisa a questão do toca das vestes, da mulher hemorroísa, acreditava que se passar pela sombra já seria curado. Jesus não curou pela sombra. Ele foi maior ou menor que o mestre? Ou esse é indiferente? Perguntinha, né?
indiferente. O importante é que curou. Isso é pra gente entender que não tem certo e não tem errado, onde tem a lei do amor, onde o comprometimento é com a lei de justiça, amor e caridade. É isso que a gente precisa entender. Não é mais nem menos. Não método. O método da sombra, ou de Jesus falar, mas eu mandei o meu anjo lá curar o cego e o cego. Imagina os dois disputando quem curou. Gente, que coisa, não faz sentido. Mas quando tem o compromisso com a lei de justiça, amor e caridade, o método é o menor dos problemas. Porque o amor tem que ser maior. Essa comparação se torna boba. Não é boba? Quem curou mais? Pedro foi maior. Entenderam? É isso que a gente precisa entender. Os espíritos estão aí para atender da forma que a gente tem condições de atender. Eles nunca vão cobrar além daquilo que a gente consegue. Por isso que aí faz sentido a frase. Ninguém carrega um fardo maior do que pode carregar. Aí faz sentido essa frase. Aí faz total sentido. Gente, é quanto tempo? Só para finalizar, para não... Vou fazer uma pergunta agora. Quanto tempo, Solange? Quanto tempo, Dom? Pode continuar? Então tá bom. Mais uma hora. Mais uma hora? Então tá bom. Vocês estão com uma pessoa que fala aqui, viu? Vou fazer uma pergunta para vocês, então. Vou jogar para a galera agora. O que é mais importante, presença física ou afetiva? Afetiva. Não adianta a gente estar do lado de alguém sem conexão. Não adianta. Eu posso estar numa multidão, mas há quem sente solidão, porque não tem conexão. O afeto é a porta de entrada para muita solução de problema e vai por mim de muita cura. Porque quando a gente tem afeto, a gente se sente forte, a gente se sente querido. A gente se sente menos estressado, a gente compartilha, inclusive biologicamente falando, o cortisol diminui, que é o hormônio do estresse, aumenta a serotonina, o hormônio do prazer. Fazer o bem já foi comprovado pela ciência que faz bem, porque as pessoas que ajudam, elas se sentem melhor. Isso mexe tudo na parte hormonal da gente. Olha que interessante, olha a ligação, ciência, filosofia e religião. Tá vendo que eu trago tudo, né? Ciência, filosofia, religião, porque é isso que a grandeza que a doutrina espírita passa para nós. Quando estivermos com as pessoas, vamos ter afeto, presença afetiva, manda beijo, fala que ama, não deixa para depois não, expressa o sentimento, deixa a pessoa se sentir querida. Às vezes a gente não consegue falar, mas a gente consegue tocar, a gente consegue fazer um serviço. Tem várias formas da gente comunicar com a pessoa, várias linguagens para a gente falar que eu me importo com você. Existem várias formas. E a mesa? A mesa em si. Eu estou só falando de uma mesa de madeira? Aquela mesa da casa da avó que fica na parte de fora, todo mundo tem. Essa eu vou aqui, ó, no coração, aqui, ó. Todo mundo tem aquela casa da avó ou da mãe, que fica lá na varanda. Se ela sentasse e contar tudo que ela ouviu ali, dava para escrever um livro. Todo mundo conhece um móvel assim? Sim. Não é a mesa, né? É o ambiente. Aonde que está a nossa mesa de conversa? Está na comunhão que nós temos com as pessoas. Isso é a mesa. Na família, é uma mesa. A aliança. A aliança que nós temos com os pactos, mesmo com as amizades. Isso também é uma mesa. Nos negócios, também. Não tem a velha expressão do fio do bigode? Tem, né? Você deu sua palavra. Manter a honra. Palavrinha meio fora de moda, que o pessoal esquecer. Mas o que é ser honrado? É você cumprir com a palavra. Você falar, eu vou, eu estar lá, eu vou. Isso é aliança, isso é mesa. Tá? E a revelação. E a nossa mesa pode estar no lar, no trabalho, na casa espírita, que também é um ambiente de trabalho, que aqui é um ensaio para a gente
trabalhar lá fora, a família e os amigos. E a nossa mesa, como é que anda ultimamente? Cheia ou vazia? Você cada um responder. Se tá vazia, vamos encher. Se tá muito cheia, a gente esvazia também, porque também tem que fazer caber, né? a gente tem que dar um jeitinho. E aí, que tipo de presença que está na mesa? Qual é a presença que estamos? Lembra? Afeto ou estar junto ou afeto, né? E é isso que eu quero finalizar com vocês quando eu falo de Jesus à mesa. Jesus à mesa é Jesus estando presente nas nossas vidas, sempre em fé, com confiança nele, sempre acreditando que tudo que está em nossa volta nós podemos aprender, nós podemos desfixar. Problema vai ter, dor vamos passar. Tem. Mas sorria, gente. É melhor a gente ter um bom humor do que um mau humor. Então, estava vendo os vídeos antigos, eu estava lembrando de lá em 2022 eu fiz um vidinho para a internet e eu tinha esquecido disso. Quando a gente cai, a gente tem que levantar 3 vezes mais forte. Conhece essa? Temos que levantar 3 vezes mais forte. A primeira força é de olhar e ver o que aconteceu. A segunda força é de mudar o que precisa ser mudado. E a terceira força é de mostrar para o mundo para que a gente veio. 3 vezes mais forte a gente tem que se levantar. Não esquece. Primeira força é de olhar e ver o que aconteceu. O que me fez cair? A segunda força é a minha coragem de seguir em frente. E a terceira é de mostrar para todo mundo para que eu vim. Isso é força. Tá certo? Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Que assim seja.